Estamos recebendo aqui o Robson Zunino, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Brusque, o Comusa. Está terminando o mandato do Robson e a gente vai falar desse mandato e já especular aí. Tem eleição, né? Exato, tem a eleição e saber quem são os candidatos ou quem é o candidato, enfim. Tudo bem, Robson? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Dirley, bom dia, Valdomiro, bom dia, Rodrigo, bom dia, Felipe, ouvintes. Obrigado, Felipe. A priori, Dirley, o processo eleitoral ele iniciou, né, oficialmente com a publicação do edital dia 26 de setembro, né, e as inscrições elas iniciaram dia 1º agora de outubro. Não temos ainda, obviamente, não recebemos inscrições ainda, né, estamos nessa fase de divulgar toda a documentação, a gente está tentando divulgar de maneira mais ampla, por isso agradeço o espaço que vocês nos deram aqui para poder falar um pouquinho sobre isso, né? Mas não tenho nenhum nome de candidato ainda não. Essa é uma informação que a gente não tem ainda. O candidato tem que ser exatamente alguém já do conselho. Não pode ser, ou o edital fala que pode ser outra pessoa. Não necessariamente. Na verdade, nós teremos a renovação completa do conselho agora, certo, né? Serão 20 novos titulares e 20 novos suplentes, né? Que vão ingressar agora por meio desse processo eleitoral. Então a renovação é 100%. Essa equipe que se encontra hoje saem todos? Saem todos. Obviamente que por força do regimento interno do Conselho e da legislação vigente, há a possibilidade de reeleição de conselheiros, né? Mas a expectativa é que boa parte dos conselheiros vai haver uma renovação. Vocês, não sei se no Comusa é assim, né? Você pode ter uma recondução? Não há limites para a recondução. Não há limite. Não há limites. E isso é algo até que eu sou um defensor de que a renovação ela é importante, ela é necessária depois de um período, né? Nós temos conselheiros ali que estão há 20 anos fazendo parte do conselho, a entidade, na verdade, né? Então não tem renovação, né? Então acaba às vezes dificultando um pouco a renovação. Obviamente que a vaga, uma coisa que é importante esclarecer para a comunidade, por mais que o conselheiro ele é eleito no dia, a vaga é sempre da entidade. A própria lei municipal que fala do Comusa, ela deixa bem claro que a entidade a qualquer momento pode trocar o seu representante no conselho. Então aquele conselheiro que está ali não é titular da vaga. O titular da vaga é a entidade a qual ele representa. Então isso tem que ficar bem claro para todo mundo. Até é interessante bem esse detalhe, porque às vezes quando o Robson fala em renovação, a vaga não é do Robson. O Robson hoje foi representar a Unifeb, né? Unifeb, isso. A vaga realmente ela é da instituição, então pode haver, por isso que às vezes a gente, eu lembro que uma vez o Dirley, ele não vai mais dizer, o fulano tá no Comusa ainda, tá, porque ele acaba sendo indicado pela entidade para permanecer, né? Esse interesse das entidades, Robson, você disse que não tem por enquanto nenhuma inscrição. Se não houver o interesse de entidades de indicar o número necessário, como é que fica nesse processo? Existe uma previsão já nessa situação? No último processo eleitoral, nós buscamos o que tinha de experiência nos outros municípios com relação ao processo eleitoral. Até para a gente qualificar e tentar fazer um processo eleitoral mais transparente possível, mais amplo, né, para que a gente consiga atrair as entidades e realmente com regras claras para todo mundo, né? Então, um dos objetivos que a gente, né, uma das previsões que a gente teve ali foi, mas a gente sabe que às vezes alguma vaga é difícil da gente conseguir ter a entidade para representar. Como que a gente vai fazer se naquele dia do processo eleitoral não tivermos as 20 vagas preenchidas? Então, suplementarmente são lançados, o próprio edital já prevê o lançamento de um processo eleitoral simplificado, que as entidades vão ter um novo período, aquelas específicas que não preencheram vagas, né? Terão um período específico para enviar as suas candidaturas, e aí a própria plenária do conselho, né, por meio do segmento específico, faz a eleição daquela vaga que ficou vacante, digamos assim, né? E só para reforçar, e aí eu acho que é importante falar isso para a comunidade, quem são essas 20 vagas, né? Quem pode fazer parte? Nós temos ali, são 20 vagas no total, 10 vagas são para os representantes de entidades que representam os usuários, 5 vagas para profissionais de educação, profissionais de saúde e 5 vagas para o executivo municipal e prestadores de saúde, sendo que o secretário de saúde ocupa já de maneira cativa uma dessas 5 vagas.
Então, essa é a composição. E aí, obviamente, essas vagas ainda são divididas de acordo com algumas categorias ali que podem fazer parte. Por exemplo, eu trouxe até uma colinha aqui para não me perder, porque realmente é muita informação, mas eu vou dar um exemplo aqui de entidade, né, que é representante de usuários. São 3 vagas para representantes de conselhos ou movimentos ou entidades comunitárias organizadas no município. Aqui a gente pode falar associação de bairro, às vezes, por exemplo, um Lions, enfim, né? Só para poder exemplificar isso para vocês. Eu lembro que, mas geralmente dificilmente não há interessados, né? Porque eu lembro de uma das vezes que eu participei, fiquei como suplente, eu lembro que na seleção ali do grupo, a qual a entidade que eu representava fazia parte, sobrava gente interessada. Sobrava, até que houve uma discussão ali no sentido, vamos abrir mão, um abre... E geralmente na maioria, pelo menos que eu acompanhei, e eu acompanho o Comusa desde a época que eu cheguei em Brusque, lá em 2007, 2006, 2007, sempre teve um grande número de interessados, inclusive em alguns momentos, tendo que haver uma conversa entre as entidades ali para ver quem ocupava a vaga, né? Isso tá perfeita essa tua análise, Valdomiro. Mas o que acontecia? Isso foi algo que os conselheiros, quando a gente tem conselheiros mais experientes, a gente tem a tendência a que o processo ele acabe ficando mais rigoroso. Né? Sim. O que aconteceu principalmente no último processo eleitoral? E até, acho que os 2 últimos processos eleitorais. Os conselheiros tiveram uma análise muito criteriosa sobre o enquadramento da entidade naquele segmento. Sim. Então, o que se percebia ali, né? E aí, olhando, claro, existe um regimento do conselho, existe uma lei municipal, mas existem leis federais também que emanam, digamos, normas específicas que regulamentam a atividade do conselho. Percebia-se que muitas entidades que estavam ali concorrendo e às vezes até ocupando uma vaga, e ocupou por muito tempo, elas não se enquadravam no que a legislação falava para representar os usuários, por exemplo, né? Para exemplificar. E aí os conselheiros, acabou havendo uma impugnação de muitas candidaturas. E, de fato, quando a gente foi olhar a legislação, realmente aquela entidade eventualmente não poderia estar ali. Robson, a gente pode mudar as entidades que vão representar os usuários? Pode haver isso? Pode. Isso pode haver alterações na lei, desde que não fira a lei federal e, né, desde que passe por não é um processo tão simples, porque tem que passar por a Convenção Municipal de Saúde. Sim. Então, mudar a composição do conselho é algo muito complexo. A própria lei municipal e a lei federal, ela fala isso. Para alterar a composição do Comusa, não é só a plenária ir lá mexer no regimento ou só a Câmara de Vereadores ir lá e mexer na lei. Tem que passar por uma Convenção Municipal de Saúde. Até, inclusive, esse mecanismo, ele pode parecer muito burocrático, mas é uma forma de salvaguardar, inclusive, as influências. Perfeito. Do ponto de vista político, por exemplo. Perfeito. Que tem muito, né? Está certíssimo a tua análise, Valdomiro, porque o Conselho Municipal, em última instância, é o órgão, né, se a gente pode chamar o Conselho de um órgão, que fiscaliza as contas da saúde. Né, que dentre as atribuições está fiscalizar as contas do município. Então, ter essa garantia e essa dificuldade em mexer a composição, eu penso que é algo muito importante. Eu acho que é algo que, para preservar a autonomia das atividades do Conselho, ela é importante. Então... Agora, quem é o eleitorado? A eleição, ela já se dá, de certa forma, dentro da entidade, ou essa entidade apenas indica mesmo, digamos, a Unifeb indicou o Robson, ou existe ali dentro algum processo eleitoral? E quem é o público que vota, na verdade, nessa eleição? Perfeito. Boas perguntas, Dirley. Na verdade, a entidade, a forma como ela vai definir lá dentro, se é uma reunião do Conselho Administrativo, se for uma entidade, obviamente tem um conselho, se é uma decisão do gestor da entidade, se eles fazem uma... Pessoal, a gente quer ver quem são os interessados da nossa organização para fazer parte do Comusa. Se fazem uma espécie de eleição interna, fica a critério da entidade. A análise do conselho recebe os documentos conforme exposto no edital e analisa se a entidade se enquadra, né, dentro daquele hall de vagas ali disponíveis, né? No dia vai se verificar quantos candidatos tem por vaga e se obviamente tiver mais candidatos do que vagas, o próprio segmento que vai fazer a eleição entre si. Então, vou dar um exemplo, aquilo ali que eu falei dos movimentos sociais, aí, né? Vamos dizer que tem 5 associações de bairro, mais umas 2, 3 entidades concorrendo aquelas 3 vagas. Vamos lá, 7 concorrentes.
Entre si, eles vão eleger os três representantes. E aí há algo muito interessante, porque pode acontecer assim também, tá, gente? A entidade ela pode indicar um suplente e um titular, certo? Um suplente e um titular. Desses 7 que estão ali, um pode ficar com uma vaga de suplente e uma titular, se as entidades concordarem entre si. Então há essa possibilidade também. Ou a entidade pode dizer, não, eu quero a vaga de suplente titular, e aí ela vai concorrer e vai para a eleição. E o público eleitor? Os próprios representantes daquele segmento que vão eleger Entendi. entre si. Certo. É dessa forma que acontece a eleição. E esse critério da prefeitura, do governo municipal ter mais representantes? Na verdade, eles têm menos, né? Eles têm... Mas assim, uma entidade tem 5 representantes, no caso a prefeitura? Não, na verdade a prefeitura não tem 5 representantes. E isso é algo até que eu vou até fazer uma parte aqui na sequência, mas a prefeitura e os prestadores de serviços formam um segmento que corresponde a 25% das vagas, ou seja, 5 vagas do conselho. Você fala prestador de serviço, hospital... Hospitais, enfim. Isso é até uma defesa minha, Dirley, assim, infelizmente a gente teve muito trabalho nesses últimos anos e nós não fizemos a Conferência Municipal de Saúde aqui para discutir essa questão de ampliação das vagas dos conselhos, que eu acho que hoje a gente já está no momento que deveria ampliar, né? Até para permitir mais estabelecimentos de saúde, mais entidades que representam aí, né, os profissionais, enfim, e outros segmentos de fazerem parte, né? Então, eu penso que nós deveríamos, né, as próximas gestões deveriam fazer essa revisão do próprio regimento, à luz da legislação, obviamente, mas ampliar essa participação. Hoje, a prefeitura tem uma vaga garantida só, que é a do secretário. Né? Além da vaga do secretário, aí eu posso até falar para vocês, o segmento que a prefeitura compõe, ele é composto da seguinte representação. 3 vagas da prefeitura é o que a prefeitura tem, eles têm 3 vagas. Uma vaga de entidades filantrópicas e uma vaga de entidades privadas prestadoras de serviço. Isso compõe o segmento ao qual a prefeitura está. Então, ela tem a vaga do secretário e mais 2 vagas. Ou seja... Das 20 vagas, a prefeitura tem 3. Sobre influência da prefeitura. 3 vagas. 3 vagas. E isso não é exclusividade de Brusque, tá, gente? Isso é uma lei federal que define. É a lei federal que define essa composição macro, né? Dos 10 vagas para usuários, 5 vagas para profissionais de saúde e 5 vagas para executivo e prestadores. Robson, é o seguinte, agora temos essa composição, essa eleição do novo conselho, né? Essa nova composição do conselho, como você falou, tem gente que vai continuar, tem novos, mas quais são as situações que essa nova composição do conselho, junto com o novo presidente que será eleito, terá que lidar de primeira hora? Quais são as situações que já tem que resolver? Vai tomar posse essa nova composição do conselho, o que ela já vai ter que resolver no pontapé inicial? Olha, Rodrigo, Até porque eu acredito que vai ter que ter uma espécie de uma transição, né? Porque você vai deixar o conselho, mas você tem essa questão de repasse de informações, enfim. O que você diria que seria, assim, essa nova composição já teria que atacar assim que começar o seu trabalho? Perfeito. Eu penso que uma das coisas que a gente tem que primeiramente, e acho que destacar, é que nos últimos anos a gente teve um esforço muito grande de organizar os processos dentro do conselho, né? Publicidade das decisões do conselho, qual o fluxo para as informações chegarem aos conselhos, o trabalho das comissões. Então a gente teve um trabalho muito intenso em tentar, de certa forma, por mais que o conselho seja formado por pessoas da comunidade, enfim, muitos às vezes não têm uma experiência com gestão, a gente tentou profissionalizar o processo. Então esse é um ponto importante, que aí eu penso que vai facilitar muito esse processo de transição, porque na prática, para a legislação, a partir do momento que a posse, a tomada da nova gestão, ela já assume e deu, né? Eu já não teria mais, digamos assim, nenhum poder decisório com relação a isso. Mas, obviamente, que a gente vai estar junto e se disponibilizando a estar auxiliando durante esse processo inicial dos próximos conselheiros, né? Com relação a desafios, que eu acho que foi uma pergunta bem importante que tu colocou, via de regra, já no início do ano, os conselheiros que assumem já têm que lidar com a prestação de contas do 3º quadrimestre do ano, né? A gente está falando dos últimos 4 meses do ano. Então, isso já é um ponto importante que esses conselheiros vão ter que assumir. E a análise de contas ela é sempre complicada, né? Os relatórios detalhados do quadrimestre anterior, esse é o documento que se chama. E vão ter que lidar também com a prestação de contas integral do ano,
Por que eu falo isso, né? Até para os ouvintes entenderem. A prestação de contas para o Conselho, ela acontece por meio de quadrimestres. Então, a cada quadrimestre, um relatório de gestão e, quando integraliza o ano todo, tem um relatório geral. Então, primeiro desafio, prestação de contas, que é do ano do exercício de 2025. Então, esse é um desafio bem grande. O segundo desafio, e aí é um ponto que o Conselho tem trabalhado bastante e tentado fazer uma parceria junto com a Secretaria de Saúde, que é um trabalho para analisar as condições das UBS, das Unidades Básicas de Saúde, em que elas se encontram, e não é só condições físicas, a gente está falando desde o profissional que atende até a questão dos processos, né, que estão acontecendo lá dentro. Então, nós temos uma comissão de monitoramento e avaliação que tem uma ficha de avaliação que ela está aos poucos indo nas UBS e fazendo esse tipo de análise. Eu, inclusive, estive recentemente na unidade do Bates junto com membros da comissão. Então, esse trabalho, né, e a partir desse levantamento, de decidir o que fazer com esses dados, vai ser um desafio da próxima gestão, né? Isso eu posso afirmar para vocês. E nós temos agora, que aí eu não sei se realmente nós vamos receber ainda esse ano ou se vai ficar para a próxima gestão, que é algo muito importante, além de outras questões, obviamente, que é a renovação dos convênios com os 2 hospitais maiores da cidade. Então, nós vamos ter toda a revisão dos convênios com o Hospital de Azambuja e com o Hospital Dom Joaquim. Isso é algo que eu sei que está tramitando, as negociações entre os hospitais e prefeituras estão ocorrendo, né? E nós vamos ter aí nos próximos meses aí, não sei se ainda para essa gestão ou para a próxima, a revisão desses contratos e a assinatura desses contratos, que são serviços essenciais para toda a população, né? Você falou de prestação de contas. Como é que está essa prestação de contas esse ano aí? Porque eu ouvi murmúrios de que a Secretaria de Saúde não teria apresentado dentro do prazo, né? Você falou que a cada quadrimestre é feito. Está em dia ou tem alguma prestação relativas ao exercício que não está em dia por parte da Secretaria de Saúde? O que é importante, assim, destacar que via de regra, né? O primeiro quadrimestre ele finaliza em abril, maio, junho, a gente deveria receber o primeiro RD, que é o relatório detalhado desse quadrimestre. Nós não havíamos recebido, né? Nós recebemos à época, e aí é sempre complicado a gente explicar a parte técnica para a população, né? Mas nós recebemos na época um documento lá em maio desse ano, um documento complementar de prestação de saúde. Esse documento ele apresenta realmente vários dados, ele foi apresentado numa audiência pública, mas ele não é o relatório detalhado quadrimestre do sistema do Ministério da Saúde, que é esse que o Conselho tem que avaliar. E ele é um relatório bem completo, esse que nós temos que avaliar e dar o nosso parecer. Inclusive, o nosso parecer ele é dentro de um sistema. Esse documento não estava pronto até essa semana, né? Então, nós sabendo dessa situação, o secretário, doutor Ricardo, nos chamou, né? Falou da situação, reconheceu o que tinha que fazer, enfim. Ele me colocou numa reunião com os secretários, com os diretores dele, e aí ali a gente definiu alguns prazos que foram cumpridos. Nós recebemos nessa quarta-feira, né, o primeiro e o segundo relatório detalhado do quadrimestre desse ano. Então o Comusa já tem contas de 8 meses do ano para analisar. Os documentos já foram no mesmo dia que nós recebemos, já chegaram nas comissões de monitoramento e avaliação e comissão de finanças. Essas comissões estão fazendo a análise das contas, que serão deliberadas na reunião ordinária do mês de outubro, que acontece sempre na terceira quarta-feira do mês, lá na Câmara de Vereadores, de maneira aberta para a participação da comunidade. Agora, Robson, sou obrigado a te perguntar em cima disso, já que nós estamos falando sobre essa situação de contas. Qual é a análise sua e do Conselho, enfim, sobre tudo que envolveu o assunto da Secretaria de Saúde nesses últimos meses, aquela informação primeiro da história do, entre aspas, rombo, depois as dificuldades financeiras, de que a Secretaria de Saúde estaria com dificuldade para fechar o ano. Qual é a tua análise sobre isso, sobretudo porque, no fim das contas, a Secretaria de Saúde, né, foi envolvida em uma polêmica nesses últimos meses e que, de certa forma, acredito que o assunto tenha sido tratado de forma direta dentro do Comusa. Qual é a tua análise desse cenário todo aí? Na última reunião do Comusa, Rodrigo, de setembro, o Conselho, obviamente, né, com tudo que foi conversado na imprensa, o Conselho se reuniu e conversou sobre essa questão também. Não houve deliberação porque nós não tínhamos contas para deliberar. Então, isso tem que ficar bem claro, né? E eu sempre falo, o trabalho do Conselho ele tem que ser técnico, ele tem que se pautar em documentos, em dados, né?
Como nós não tínhamos os RDQAs até então, ficou difícil para os conselheiros emitirem um parecer a respeito. Obviamente que quando a gente escutou toda essa conversa na cidade, nos acendeu um alerta, né? Opa, peraí, gente, tem que ver o que está acontecendo. Agora, o juízo de valor e realmente dizer, olha, tá errado, tá certo, eu acho que a gente vai conseguir agora com as contas para ver o que está acontecendo e o que gerou isso aí. O que eu posso adiantar, assim, e que nós conversamos bastante na reunião, é a questão dessa diferença que existe entre um déficit financeiro e déficit orçamentário, né? E isso a gente discutiu muito. A nossa preocupação, claro, o déficit orçamentário ele tem que ser ajustado ao longo da gestão, né? O que nos preocupa mesmo é se há possibilidade de déficit financeiro e possibilidade de descontinuar algum serviço essencial. E a nossa preocupação ela gira em torno disso, né? Então agora nós vamos de fato analisar essas contas com bastante critério, bastante cuidado. As comissões já estão trabalhando e aí eu vou poder emitir um juízo de valor mais adequado. Isso vai ser emitido uma espécie de um parecer colegiado, imagino. Isso. As comissões, Comissão de Finanças emite um parecer, Comissão de Monitoramento e Avaliação emite outro parecer. Esses dois pareceres vão para a plenária e a plenária faz as considerações de deliberação dela e sai um parecer da plenária dele. Isso que é publicado no Diário Oficial, inclusive. De certa forma, de acordo com dados preliminares, vocês têm alguma preocupação grande? Preocupação foi externada por conselheiros na última reunião, né? Um dos pontos, inclusive, foi amplamente noticiado aí na mídia. Por conta um dos fatos foi a questão da ampliação do horário de atendimento das UBS, né, desses serviços, das equipes de saúde, que gerou um custo bem alto para o município. O que nos preocupou foi o fato daquela receita que havia uma expectativa de receber do governo federal, esse financiamento do governo federal, não ter chegado na proporção que havia se falado. E isso, obviamente, que impacta muito os serviços ofertados e o custo da saúde para o município. Isso é algo que nos preocupa bastante, né? E realmente também a gente sabe que, além da atenção primária que é ofertada nas UBSs, a gente sabe da importância, né, de mantermos os serviços dos hospitais funcionando, enfim, porque sem o recurso do município também os hospitais não têm como atender a população toda, né? Isso é uma preocupação que nós temos bastante grande. Manutenção das UBSs funcionando bem, isso é uma preocupação que nós temos. As filas de exame do município, isso foi falado bastante pelos conselheiros. Estou emitindo aqui não uma opinião pessoal, eu estou falando para vocês o que foi discutido na última plenária do Conselho. Né? Muito bem. Valdomiro, algo mais aqui com o nosso amigo Robson? Eu penso só para reforçar como é que se faz a inscrição, né, Robson? Perfeito. É importante para que, de repente, entidades aí que queiram participar, onde é que faz, como é que faz e até que prazo que vai essa inscrição. Perfeito. As inscrições elas vão até dia 31/10, elas encerram. As inscrições hoje são feitas de maneira presencial, tá? Então a pessoa tem que se dirigir com a documentação prevista no edital, que eu posso rapidamente falar aqui. Eu vou pegar minha colinha aqui, tá, gente? A entidade ela tem que apresentar a cópia do CNPJ, se houver, né? A gente sabe que tem entidade às vezes que não tem. A ata da Assembleia de Constituição da entidade ou o estatuto, com no mínimo 6 meses de validade, um ofício da entidade designando o responsável com bastante clareza para qual segmento a vaga ele vai concorrer e a cópia do documento oficial do indicado. Essa é a documentação, né? Esses documentos eles têm que ser entregues ali na Praça da Cidadania, na sala do Comusa. É uma sala bem fácil de identificar. Ela tem toda uma plotagem com informações do Comusa. Então tem que ser entregue ali de segunda a sexta-feira. Deixa eu ver o horário aqui para eu não falar besteira para vocês. Das 8 às 12 e das 13 às 17 horas. E aí, se tu me permites ainda fazer assim um convite realmente às entidades, né, que realmente se engajem em participar do Conselho Municipal de Saúde. O Conselho, ele precisa das entidades para funcionar. É uma atividade muito nobre que realmente impacta diretamente a vida das pessoas. Então, realmente, a gente faz esse apelo para que as comunidades não somente participem da eleição, mas que depois sejam assíduas também no processo, porque são muitas noites, né? A gente tem 12 reuniões ordinárias no mínimo por ano, fora as extraordinárias, né? Então a gente está falando aí de um trabalho bem extenuante e cansativo, são muitos documentos para analisar, mas a gente conta aí com a participação de todo mundo. E agradeço muito ao espaço de vocês estar aqui falando disso.